canal, tudo bom com vocês? Roda a vinheta. Fala galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é o seguinte, eu vim falar pra vocês sobre a série O Verão que Mudou Minha Vida. Bom, gente, vim falar desse filme aqui vim falar dessa série aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, segue no meu Insta, que lá eu falei bastante dessa série também, e na minha rede vizinha, que é o TikTok, que lá eu também falo muito sobre essa série, entendeu? Então vamos falar sobre. Eu decidi gravar um vídeo só, porque tem gente aqui no YouTube que gravou várias partes de quando a série tava saindo. Aí gravou o episódio 6, gravou o episódio 7, gravou o episódio 8. Mas eu decidi esperar a série lançar toda e vim falar aqui pra vocês de toda a série, sobre o que eu achei. Né? Inclusive minha unha tá até temática, ó. Bonito. Bonito, né? É branco com azul. Porque a série trabalha muito nisso, né? Branco com azul. Então, bom, vim falar sobre o que eu achei. E vim falar sobre o que a série é pra você que nunca assistiu. A série basicamente é tipo um triângulo amoroso, né? É igual o Diário de Vampiro, tipo assim, no caso, na questão do triângulo amoroso. É tipo Diário de Vampiro, Minha Vida com a Família Alta, e olha que eu não vi ainda, eu vou ver e depois eu trago o que eu achei. Minha Vida com a Família Alta, todas essas séries que envolvem triângulo amoroso, entendeu? E depois eu trago uma lista aqui de quais séries. Mas é isso. E vai sair vídeo falando sobre. Antes, eu já vou avisar logo. Vai sair vídeo comparando Diário de Vampiro com o Crepúsculo. Então fica ligadinho aí, tá? Que vai sair vídeo falando sobre Diário de Vampiro comparando com o Crepúsculo. Que eu vou ver Crepúsculo, todos os filmes, depois eu venho aqui e falo pra vocês. E vai sair vídeo também falando sobre Diário de Vampiro, os originais e legados, que no caso é Legacies. Então vai ter vídeo falando sobre os três e sobre o que eu achei desse universo, entendeu? Porque primeiro você tem que assistir Diário de Vampiro, os originais, depois Legacies, e tudo isso faz parte de uma junção, entendeu? Todos eles fazem, cada um é uma história diferente, entendeu? Então cada uma é a junção de histórias, mas no caso é a mesma história, entendeu? Mas sempre tem um que é bom, sempre tem um que é melhor, então eu não vou estar falando muito aqui pra estar falando no vídeo, pra eu trazer uma fala mais bonita pra vocês do que é. Então eu vou estar estudando bastante pra trazer esse vídeo pra vocês, pra ficar bom. Então, voltando a falar, toda essa série que tem triângulo amoroso é basicamente isso. Então, a série fala sobre a Belly, né? E sobre também tem um personagem que é o Jeremiah e o Conrado, e Conrad Fisher, acho que é isso. Aí tem o Jeremiah Fisher, tem a Belly, tem o irmão da Belly, que eu passei a temporada inteira ouvindo o nome dele, mas eu esqueci no momento agora. Tem a amiga da Belly, entendeu? Tem a mãe da Belly e a mãe dos meninos. Bom, a série se baseia no que? O verão, né? Caso o nome já fala, o verão que mudou minha vida. Não mudou muito a minha vida, não. Mas o verão, ela passa todo o verão, ela passa na casa da amiga da mãe dela, entendeu? Então todo verão ela passa lá na casa da mãe da amiga dela. E essa mãe da amiga dela gosta muito dela, porque, tipo assim, ela só teve 2 filhos meninos e ela queria muito ter tido uma menina, entendeu? Mas não deu. Então, ela queria ter tido uma menina. Ela acabou só tendo 2 meninos, por isso que ela meio que cuida da filha da amiga dela,
como se fosse filha dela também. Então, ela acaba tendo um amor pela filha da amiga dela. E aí, o que acontece? Ela meio que vai pra lá, né? E basicamente, no caso, é o último verão da mãe dos meninos, né? Porque, tipo assim, digamos que ela tá doente, só que ela não fala pra ninguém que ela tá que ela tá doente, né? Que ela tá com câncer. E aí ela acaba descobrindo também que o marido dela trai ela com a secretária. Por isso que ele não vai sempre aos tratamentos dela. Entendeu? Bafafá lá, um bololô. E aí a série gira em torno do que? Da Belle. Se ela vai ficar ou com o Jeremiah ou com o Conrad. Gente, sinceramente. E aí, o que acontece? O Jeremiah, gente, juro. E uma coisa que eu não entendi, depois é que eu fui entender, é porque que o pessoal ficava colocando música de Pablo Vittar pro Jeremiah, tudo e tal. Aí depois eu fui descobrir que talvez, não sei, vocês que me respondam aí nos comentários, talvez o Jeremiah, eu acho que ele é gay. Porque tem um episódio na terceira temporada que a Belle fala assim, nossa, aquele ali tá tudo resolvido, é o ex do Jeremiah. Ex? Então ele é gay? Vocês me respondam aqui nos comentários. Porque eu não sei não. Fiquei confusa. Aí tem a amiga da Belle que acaba ficando com o irmão dela. Eu tô contando que é o começo da série e o meio, tá? Então, aí na primeira temporada o irmão da Belle fica com uma garota lá, né, que tem. E aí a amiga da Belle chega na cidade e a amiga da Belle acaba ficando com o irmão dela. Então ela acaba ficando com o irmão dela, a Belle fica boladona. É aquela música boladona. Aí ela acaba ficando boladona. E aí, o que acontece? Nisso que ela fica boladona, tem todo um negócio lá, como é que é o nome? Que o irmão da Belle tava namorando e ele trai a namorada dele com a amiga dela, entendeu? E a Belle tem que ficar cobertando isso, entendeu? Ai, é uma bosta, mas é sobre. Mas ela não tem nada a ver com isso, pô. Aí, a gente descobre também nesse episódio, na primeira temporada, que a gente vê que a Belle não sabe beber. Porque ela bebe, ela começa a falar os podres de todo mundo. Ela começa a falar, ai, o meu irmão pegou a minha amiga, mas não foi nada sério, entendeu? Foi só um pega. E fala isso pra quem? Pra namorada dele. Maluca, a namorada dele, obviamente, termina tudo, né? Fala, pô, tá de sacanagem, você beijou a melhor amiga dela. E aí ele fica boladão. Boladona! Com a irmã dele, né? Porque a irmã dele, pô, além de não saber beber, ainda falou as verdades tudo na cara dele, entendeu? E quando a gente tá bêbada, né? Que a bebida, quando ela não mata, ela humilha. E aí, o que acontece? Ela acaba falando pro Conrad que ele fica lindo, de cabelo molhado, que ela adorou a skin dele, que ela sempre gostou dele de cabelo molhado. Ai, juro, todo um bololô, entendeu? E aí, no final, resumindo, no final da primeira temporada ela não fica com o Jeremiah. Exatamente isso. E ainda ela acaba derrubando, tipo assim, a mãe dos meninos, ela leva um bolo, né? Que é dia da independência, sei lá o que é. Alguma coisa assim. E aí, ai, tô olhando aqui minha unha, gente. Ela acaba levando um bolo. E aí, na hora que ela vai levar o bolo pra mesa, a mãe dos meninos, a Belle simplesmente tropeça nela, sem querer, entendeu? Cai em cima. E aí cai ela com o bolo, cai a mulher se corta, entendeu? É uma bosta, a mulher tem que voltar pro quarto. Aí a amiga dela fica, o que tá acontecendo? Porque a amiga dela não sabe que o marido traiu ela, né? O que tá acontecendo? Você não fala nada, não sei o que. Ela não é nada, não é nada. Aí que a amiga dela solta, tá bom. Ele não vai às minhas quimioterapias porque ele está me traindo com a secretária. Meu Deus, juro. Bafafá. E aí a amiga dela entende ela porque a mãe da Belle é separada do marido, né? Porque o marido traiu ela com uma menina mais nova, então ela sabe como é que é.
Então, basicamente é isso. A primeira temporada, ela não termina com Jeremiah. Ela termina com o Conrad, entendeu? Porque ela fica com ele. Bom, na segunda temporada, é a temporada que o Conrad mais sofre. Gente, só pra vocês terem noção, tá? Eu fui a série inteira time Conrad. Eu nunca falei que eu fui time Jeremiah a série inteira, tá bom? Porque eu ouvi um monte de gente falando lá no TikTok, eu sempre fui time de Jeremiah na primeira temporada e na segunda. E eu nunca fui, entendeu? Eu sempre fui time daqueles que sofrem, entendeu? Eu sempre fui time daqueles que sofrem em série. E quando eu olhei pro Conrad, eu vi que eu ia gostar dele. Ele fazia coisa errada na série? Sim, mas eu sabia que eu ia gostar dele. Porque o menino é todo problemático, entendeu? E eu tenho um apego com essas pessoas problemáticas de série. Porque eu vi o quê? Eu vi a Outer Banks. Pra quem viu a Outer Banks e viu o JJ, a gente se apega, entendeu? E eu senti que esse menino, ele é o filho do JJ. Ó pra cara desse menino, gente. Ó pra cara desse menino. Vê se ele não tem QI de JJ. Produção, que no caso sou eu mesmo, que estou editando esse vídeo. Produção, coloque uma foto aqui de Conrad. Isso. Agora coloca uma foto aqui de JJ. Gente, isso aqui não é pai e filho, não. Fala pra mim se isso aqui não é uma junção de pai e filho. Os dois são problemáticos, gente. Eles têm que se juntar. Os dois não se dão bem com o pai. Gente, juro. Entendeu? Só que corta essa parte aí, produção, que o pai do JJ mata ele, tá? Porque aqui no Verão Como da Minha Vida, o pai dele não mata o Conrad, não, pelo amor de Deus. É isso, entendeu? Basicamente, na primeira temporada ela não acaba com o Conrad, entendeu? Eu sempre fui time Conrad a série inteira. Ai, mas você sempre vai ser o time que ganhou. Não, eu sempre fui time Conrad, eu nunca fui time de Jeremiah. Na primeira temporada não fui de Jeremiah, que eu fiquei boladona com o Jeremiah, juro, é isso. Bom, vamos voltar. Na primeira temporada ela não termina com o Jeremiah, termina com o Conrad. Na segunda temporada tem o Steve, lembrei o nome do irmão dela agora. O Steve começa a ficar com a Taylor, lembrei o nome da amiga dela também, com a Taylor, entendeu? Taylor, tenho certeza que foi por causa da Taylor Swift que a mulher botou esse nome, né? A mulher que faz essa série. Então, aí é isso, entendeu? Aí ele fica com ela. E aí eles vão pra faculdade, eu acho, né? E aí, chega no final, o Conrad começa a jogar na cara do Jeremiah, né? E aí, quem é que beijou melhor? Tipo, a Belly também tá no carro, né? Quem é que beijou melhor? Eu ou o Jeremiah? Quem você gostou de beijar? E não sei o quê. E aí, Jeremiah fica nervosinho, né? Tipo, ai, para com isso, não sei o quê, beleza. Aí, o que acontece? Aí tem uma parte que eles estão numa loja de conveniência, porque tá chovendo pra caraca, né? Não tem como eles voltar porque a estrada tá bem ruim. Aí, acho que o Conrad, ele pega uma bala azeda, né, que é a bala que a Belly gosta. E o Conrad pega uma bala que não é azeda, e ele fala pra ela. E ele fala pra ele, no caso, não é, essa bala aí não é a que ela gosta. Ela não gosta dessa bala. Aí, beleza, aí ele não importa, ele nem se dá o direito de saber que essa boca a garota gosta. Mas tranquilo, tô vendo aqui minha unha pra ver se eu não fiz cagada nela. Aí ele nem se importa em qual bala que ela gosta. Beleza, chegando no carro, a Belly fala, nossa, são as minhas balas preferidas. Nossa, eu amo. Eu gosto das azedas. Aí o Conrad já olha pra cara dele assim, ó. Falei pra você, querido. E aí ela falou assim, você comprou essa. Aí ele, não, é pra mim. É pra mim. Aí o Jeremiah fica, não, é pra mim que eu comprei. Juro, esse Jeremiah. Aí eles passam a noite, tipo, num hotelzinho de beira de estrada. E aí tem banheiro, né? Tem cama, tudo e tal. Só que a cama não vai dar pros três, né? Um vai ficar de fora. E quem fica de fora? Sim, Conrad. Quem acertou? Quem falou Conrad aí, levanta a mão. Exatamente isso. E aí, beleza. Só que aí, o que acontece, gente?
Esse menino, ele sofre a série inteira, juro. E aí, ele vai, dorme no chão. Só que ele não dorme, a gente vê que ele não vai dormir. Que a Belly tá bem, tipo assim, o Jeremiah tá aqui, a Belly tá aqui e o Conrad tá aqui. Ele não vai dormir sabendo que a mulher que ele gosta tá aqui em cima dele e ele não pode beijar ela. E ele não pode ficar com ela, por causa que o irmão dele é um chato de galocha. Então, o que ele faz? Ele não dorme, entendeu? Não consegue dormir. Pela manhã, ele espera a chuva passar e vai embora, entendeu? E aí, o Jeremiah, é o que ele sempre faz. Uma bosta, né, porra? Aí, não, desculpa o palavrão, gente. É uma bosta, né? Porra, hein? Aí, basicamente, ele vai embora. Jeremiah fica como galãozão da parada. Por que eu tô falando isso? Porque antes de acontecer tudo isso, por isso que o Conrad tava boladão. Porque ele viu, quando ele tava saindo da faculdade, o Jeremiah e a Belly se beijando. Por isso que ele tava nervosinho, entendeu? Era por isso. Aí, por isso que aconteceu tudo isso. Ele perguntar quem beija melhor, ok. Tá. Aí, o que acontece? Voltando a falar. Aí acaba a segunda temporada, Jeremiah ganhou. Beleza. Terceira, aí na segunda temporada, beleza, acabou, Jeremiah ganhou. Aí começa a tocar a Beyoncé. Gente, aí, olha o que eu tenho pra dizer pra vocês. No final eu vou dizer, vou terminar só de falar a terceira temporada, mas no final eu vou dizer. Terceira temporada, Belly vai pra Paris. Não, terceira temporada a Belly decide que quer casar com Jeremiah, entendeu? E o que eu fiquei mais puto, desculpa falar ruim não, mas que eu fiquei mais puta nesse episódio é que a Belly resolve, que o Jeremiah trai a Belly. Olha, veja bem a minha cara aqui, ó, bem pavorosa. Mas o que eu fiquei mais boladona nessa série, boladona, que é o seguinte, é que o Jeremiah trai a Belly. E aí, o que acontece? Além dele trair a Belly, tudo isso, o pedido de desculpa dele, e ela aceita, tá? O pedido de desculpa que ele resolve fazer é pedindo ela em casamento. Olha que coisa linda. Nossa. Nossa, quem não queria, né? Depois de ser traído, o cara vai lá, pede você em casamento. Oh, que lindo, né? Muito lindo. E ele pede bem quando o irmão dela sofre acidente. O irmão dela sofre acidente por culpa da Taylor. Que ele ia falar alguma coisa com a Taylor saiu do carro e nisso ele veio um carro e bateu nele, entendeu? E ele podia ter sofrido fraturas gravíssimas, entendeu? Mas ele sobreviveu. Aí, beleza. Aí ele resolve pedir bem quando o irmão dela tá quebrado. Não podia ser um outro momento. Na verdade, não podia ser um momento nenhum. Porque, pô, os garotos são jovens demais pra casar. Ela tinha o quê? Se eu não me engano, ela tinha... na terceira temporada, ela tem o quê? 22 anos. Ela faz 22 anos. Entendeu? Antes, quando ela tava se casando com ele, ela tinha... 21? 21. Entendeu? Aí, pô, ela vai se casar com 21. Ele não sei quantos anos ele tem, se eu não me engano. E, pô, sacanagem, eles são muito jovens pra se casar, né? Por favor. Isso aí as pessoas faziam na idade média. Na idade média? Não sei, mas isso aí as pessoas faziam na era antiga, né? Que a pessoa prometia a mão da outra pessoa. Tipo, eu prometo que quando a minha filha tiver a idade, ela vai se casar com o tal. Pô, isso aí é uma coisa, por favor, né? Aí Jeremiah resolve se casar com Belly. Ok. Aí, obviamente, ninguém concorda com isso. A mãe não concorda. Mas o pai tá apoiando a filha, né? No que ela preferir, ele apoia. Mas a mãe não apoia. Concordo totalmente com ela. Com a Laurel. Lembrei o nome dela. Com a Laurel. Entendeu? E é exatamente isso. Aí, ok. Beleza. Aí, o que acontece, galera? Vamos para a pauta. O que acontece?
Aí depois, né, a gente vê que realmente isso é um erro a Belle se casar. Porque a gente vê que isso é um erro, porque o Jeremiah é um péssimo marido, realmente. Porque ele fica nessa assim, como é o nome? Tem uma parte, eu já vou contar o meio. Tem uma parte que me irrita, que pra quem não viu a série, eu vou contar o começo, meio e fim. Porque é pra acabar logo pro vídeo não ficar tão grande. Porque o vídeo já tá grande. Aí, o que acontece? Tem uma parte que me irrita muito, é a parte do bolo. Que ele pede pra ela comprar um bolo, e aí ela vai lá, compra o bolo. Não compra o bolo, na verdade. Ela pergunta pra mulher, e aí, quanto é que custa o bolo? Tô olhando meu dedo aqui. Quanto é que custa o bolo? Tananã. Aí a mulher fala que custa $60, não sei o que. Porque ela perguntou pra ela falou que queria um bolo marmorizado, entendeu? Com cobertura e geleia de framboesa geleia é geleia. E aí eu queria um bolo, aí a mulher fala, porcentagem do cacau. Ela, 70% cacau. Aí a mulher fala, são quantas fatias, não sei o quê. E a mulher dá um preço, gente, ela dá um preço caríssimo. Caríssimo, caríssimo. E o Jeremiah acha que é o quê? Ele é rica. Aí, o que acontece? Aí ela vai, pensa assim, tá bom, quanto custa os cupcake de chocolate? Aí beleza, ela leva os cupcake, mas não leva o bolo. Não sei pra quê, entendeu? Acho que é pra experimentar, né? Que eu acho que é a mesma coisa do bolo. Então é em formato de cupcake. Pra saber se é aquele bolo ali que vai levar mesmo. Aí beleza, ela leva. Aí ela fica triste porque ela não pode pagar o bolo da loja. E aí o Conrad dá uma ideia pra ela, né? Pô, que tal a gente fazer um bolo, mas não ter 70% cacau, não ter nada disso. Mas ser um bolo simples, mas gostoso. Beleza. Aí ela vai, liga pro Jeremiah, fala a ideia que eles tiveram. O Jeremiah, Belly. Ele é tudo assim, Belly. Cacau é tudo. É dele que faz o chocolate. Nossa! O entendedor de bolos, olha. Não, se alguma fábrica de bolo pode contratar o Jeremiah, tá bom? Que ele é muito bom. E aí, porque, pô, pelo amor de Deus, ele sabe do cacau. Sabe, cacau é tudo. É dele que faz o chocolate. Nossa, tá sabendo, hein? Aí ela fica assim, tá bom, Jeremiah, tá bom. Tem certeza que o bolo é muito importante pra você? Aí ele, Belly, você disse que eu podia escolher uma coisa, eu escolhi o bolo. Olha, cara, esse garoto, ele não tem noção. Aí, beleza. Aí ela fica chateada, começa a chorar. Ai, a gente não pode pagar o bolo daquela loja. E não sei o que. E aí, o que acontece? Quem anima ela? Conrad. Fala pra ela ir comprar as coisas, entendeu? O vaso. As coisas lá do casamento. Beleza. Aí ela vai lá, compra. Ele vê ela sorrindo, ele vê ela feliz. Gente, vou te falar uma coisa. Namore alguém que te olhe como Conrad olha pra Belly. Porque eu vou te falar, o jeito que esse menino olha pra essa menina, ele tá muito apaixonado. Muito, tipo assim, não é muito num nível assim, tipo, pouquinho, não. É muito, tá? Porque ele é muito, gente, esse menino é muito perfeito. E não existe gente perfeita assim na vida. Então, aí é isso, basicamente. Aí tem a questão lá daquele menino que tá todo quebrado lá. Ele decide terminar com a garota. E aí, nisso que ele termina com a garota, decide trabalhar, né? No caso, eu já tava trabalhando, aí ele trabalha mais. Aí, eles eram amantes antes, né? Amantes porque ele ainda tava namorando com a garota, mas ele tava traindo ela com a menina lá, o Steve. Aí, o que acontece? Ele foca mais no trabalho, tudo e tal. E aí entra uma Denise no emprego. Ô, Denise. Entendeu? A Denise. Sabe quem é a Denise, né? Aí ela entra, entendeu? E aí, o que acontece? Eu odeio também, uma parte que eu odeio também. É o de chamar todo mundo de gostosa. Ai, é tão gostosa quanto a Taylor e não sei o quê.
Tudo esse menino chama de gostosa. Gente, esse menino vai se casar, entendeu? Não é nem pra se casar, né? Mas, pô, tudo esse menino chama de gostosa, por favor, né? Aí a mãe continua não concordando, que acha que eles são muito novos, e realmente, até eu acho. Aí beleza, aí tá. Aí o que acontece? Gente, chega, vamos pro meio agora. Já falei tudo, vamos pro meio. E aquela cena também do Conrad machucando a perna foi muito, meu Deus. Eu fiquei nervosa, mas aí ele olha pra ela, juro, ficou muito, que isso? Aí tem a cena, gente, a questão da cena é do casamento. Vamos pro casamento agora. Juro, quando o Conrad descobre que o Jeremiah traiu a Belly, foi muito lindo, cara. Foi muito, tipo assim, ai, prazeroso. E aí, quando ele joga na cara do Jeremiah, eu acho tão lindo, tão lindo. Tem uma parte também da terceira temporada, se amava ela, então por que você traiu ela? Juro, maravilhoso. E o Jeremiah ficou o tempo todo, tipo, ai, eu sei de vocês, eu sei do dia do Natal, tananã, que ele veio aqui. Olha, sério, seriamente, Aí, que tem, vou terminar de falar. E aí ele vai lá, o Jeremiah, não, o Conrad vai lá, abraça a Belly, fala pra eles, pô, vocês sejam muito felizes aí, né, pô. É tipo aquele meme do Natal, né? Ei, na magia nossa cor. Parece esse meme, né? Ei. Ai, gente, juro. Aí, basicamente é isso, entendeu? Ele vai lá dar um beijo na Bella e vai embora. Vai embora para o aeroporto. Aí, beleza. Aí chega o foragido, que é o Jeremiah. Que ele foi... Não sei pra onde que ele foi. No dia do casamento ele resolve sumir. Aí chega ele, todo arrumadão. Entra na sala, no lugar lá que tá a Belly. Sendo que o noivo não pode ver a noiva. A gente já vê que esse casamento vai fracassar. E fracassa, porque eles terminam, entendeu? Ele vê que ela ama o Jeremiah ainda. E que ela vai casar com ele, mas ela vai casar com ele pra esquecer o Jeremiah. Entendeu? Então não vai adiantar muita coisa. Gente, nem reparar meu sobrancelha tá horrível. E aí, basicamente é isso, entendeu, gente? Ele vai lá, termina, beleza. Aí, eu não gostei muito do vestido dela, porque o vestido dela parece uma camisola. E é isso. Só o que eu tenho a dizer. E, ok, beleza. Aí, eles terminam. Nisso que eles terminam, aí ela decide ir pro aeroporto pra poder ir pra Paris, porque ela acha que, tipo assim, se ela perdeu o Jeremiah e o Conrad, tá bom. Tipo assim, tá bom não, né? Mas se ela perdeu eles, ela acha que ela tem... Tipo assim, ela perdeu o Jeremiah, perdeu o Conrad, mas ela acha que ela tem uma chance na vida, que é a faculdade lá... A faculdade dela lá em Paris. Entendeu? Aí ela acha, pô, perdi o Conde, perdi o Jeremiah, mas pelo menos eu vou ter uma chance ainda, que é a minha faculdade de Paris, que inclusive ela cancelou, né, menina? Mas aí depois ela ligou e um cara falando que tinha ainda a vaga dela. Então ela foi porque achou que ainda tinha uma chance na vida, que tudo não tava perdido. Aí ela vai pro aeroporto. Então. Quem tá lá? Jeremiah, louco. Eu vi a série do louco. Quem tá lá? Conrad. Sentadinho lá esperando o voo dele. E tu acha que ela vai lá? Ela passa reta e vai embora. Nisso que ela vai embora, parece até que o Conrad estava sentindo que tinha alguém. Ele olha pro lado. Quando ele olha pro lado, ele não vê ninguém. Porque ela já tinha ido. Porque se ele olhasse, ele ia ver ela ali. Aí nisso que ela já tá no voo, tá? Tipo, não, nisso que ela já passou e já foi, magicamente o Conrad recebe a ligação do pai dele falando que o casamento foi cancelado. Meu Deus, que não teve casamento. E aí o pai dele fala pra ele dar um apoio pro Jeremiah. Que isso, dá apoio, pelo amor de Deus.
Aí beleza, aí ele fala, não, posso sim, tá bom. Aí vai lá, dá apoio, o Jeremiah tá na fossa. Mentira, não tá não. Porque ele tava bebendo, entendeu? Os amigos dele falando que ia ajudar ele. Falando, a Belly nem era tão gostosa assim. Sendo que o irmão da garota tava ali e ele falou assim, presta atenção, tá? Vocês estão falando da minha irmã, por favor. Pô, tem sem noção, por favor? Aí a menina que é amante dele, né? Do irmão o irmão da Belly, fala que dá uma água pra ele, fala melhor você parar de beber, bebe uma água. No caso, a amiga da Belly ajuda o Jeremiah, ela fica lá pra ajudar o Jeremiah. E ninguém sabe da Belly, foragida. E aí, o que acontece? A Taylor, né, fala assim pro Conrad, ela vê ele chegando, ela, não, ai meu Deus, eles não podem se encontrar, senão vai dar bosta. E aí ela fala, não, ele tá bem, tá bom, não sei o quê. E a gente vê que ele tem esse cuidado com o irmão dele, porque ele fala, pô, dá um hambúrguer pra ele vai dizer que não tá com fome, mas dá um hambúrguer pra ele, cuida dele. E ela vai falar, pode deixar, agora pode ir. Entendeu? Então, basicamente, a Taylor, ela gosta do Conrad, mas ela não quer demonstrar isso. Ela gosta dele, só que ela quer, tipo assim, meio que suplicar, sabe? Porque ela se decepcionou. Ela achou que não ia se decepcionar com o Jeremiah, mas ela acabou se decepcionando. Então ela tentou fazer que como ela e o namorado dela não deu certo, então ela tentou projetar isso no Jeremiah e a Belly. Só que como ela não viu que não estava dando certo por causa do Conrad, ela tentou tirar o Conrad da reta e tentar projetar isso no Jeremiah, entendeu? Então, basicamente é isso, entendeu, gente? Ela tentou projetar isso e não deu certo. E aí, o que acontece? Ela viu que não deu certo, tentou afastar o Conrad. Não deu certo. Aí, beleza. Aí, o que acontece? Aí, tudo eu tô no que acontece. Aí, é isso, entendeu, gente? Aí a Belly não consegue a faculdade. Resumindo tudo, a Belly não consegue a faculdade dela. Ela ainda fica dando uma de Dora Aventureira por Paris. Porque alguém rouba a mochila dela, entendeu? E aí o Steve sabe. O Steve depois vai ficar sabendo que o Jeremiah traiu a Belly. Porque ele não sabia, eu queria muito que ele soubesse. Ele não sabia, ele fica, eu fiquei cheirando a bunda daquele garoto o tempo inteiro. Eu fiquei defendendo ele, aquele merdinha traiu a minha irmã com a tal da não sei quem. Quem é ela? Entendeu? E eles ainda tentaram julgar a gente, aqueles merda, aqueles babaca tentaram julgar a gente. A gente deu muito certo, isso sim. Entendeu? Isso eu achei bem engraçado, né? Aí depois eles se conciliam, voltam, entendeu? Depois, coisa que já é coisa que. Aí depois o que acontece? Aí a Belly acha a mochila, ela tava com um maluco, que parecia o Latrell da Branquela que tava dançando. Aquele não tava louco. Aí ela pega a mochila, ela dá um salto assim, ó. Aí dá uma mochilada nele. Aí ele vai e fala, pô, devolve minha mochila. Ela, sua mochila? Você usa vestido? O cara ainda fica falando que ela é maluca. Ué, mas ele ia estar com uma mochila com o vestido dela? Por favor. E o que me irrita na questão disso? O que me irrita é que ela fica preocupada com um anel de 20 centavos, sendo que a mochila dela tinha roupa dela, tinha, se eu não me engano, aí tinha um monte de coisa ali dentro, entendeu? Que eu não sei o que ela bota mais, mas tinha roupa, devia ter produtos ali dentro que ela poderia usar, e ela estava preocupada com o quê? Um anel de 50 centavos. Então ela estava preocupada com um anel de 50 centavos. Ok. E aí, o que acontece, galera? Ela tava preocupada com um anel de 50 centavos, tá? E aí, beleza, ela conversa com todo mundo, a gente vê que tem um garoto novo ali que vai ser uma paixão dela. E acaba que realmente ele gosta dela, e aí ele, no decorrer da série, ele quer que ela conheça a família dele, entendeu? Vai viajar, mas ela não vai não, entendeu? Porque
A autora não vai deixar ela descansar sem o Conrad não, por favor. Aí ela decide que quer voltar pra casa. Liga pra quem? A gente acha que ela vai ligar pro Conrad, né? Pô, que isso? Não, liga pro Jeremiah. Ô Senhor. Aí vai Jeremiah, pô, a gente pode voltar, a gente pode tentar dar certo. Cara, já não deu certo a coisa do casamento, você traiu ela, teve todo um bololô. Você ainda quer continuar insistindo nisso, porque o nome disso é dependência emocional, entendeu? E a Belly, ela teve um pouco de dependência emocional, mas ela, meio que pra ela, foi rápido, tipo assim, doloroso, mas depois ficou indolor. Entendeu? Foi rápido, doloroso, mas depois ela se sentiu indolor. Foi uma coisa que tirou, pô, indolor. Isso, é isso. Então ela nem sentiu depois mais. Então, na hora que ela falou, não vou voltar, acho que eu vou ficar aqui, ela decide que ela não vai voltar mais. Aí ela decide que ela vai ficar em Paris. Nisso que ela decide que vai ficar, o Jeremiah fica nervosinho, porque ele tem a dependência emocional dela. Ela foi mais fácil não ter, ela foi mais fácil ela tirar esse vínculo, entendeu? Ele não, ele ainda ficou com uma dependência emocional dela. Então ele falou assim, então tu vai ficar aí, então faz o favor, não liga mais, falou lá um palavrão, pro meu telefone, e desligou. Juro, que menino, ele tem um problema. E aí, ele faz a questão de esfregar na cara do Conrad, que tipo assim, ela não... Você sabia que a Belly tá em Paris? Aí o Conrad fica assim, e ele tem uma... O que eu achei muito interessante é que o Conrad, ele tem um negócio da crise de ansiedade nele. Então, o que eu percebi, e o que eu vi também muitas pessoas no TikTok falando, que ele, quando ele tá, tipo assim, ele tá se acalentando. Porque tem umas partes da série que ele, quando ele tá conversando com o Jeremiah, ou quando ele vê alguma coisa, ele fica assim, entendeu? Botando a mão no braço, aí ele fica se alisando assim. É porque ele está se acalentando, entendeu? Ele está se acalmando. Eu acho que é. Ele está tentando se acalmar. Porque se ele não se acalmar, a ansiedade dele vai baixar ali. Então ele fica ali o tempo todo se acalmando. Ao tempo todo ele fica com a mão assim. Então ele está se acalmando, entendeu? E aí o Jeremiah fez questão de esfregar na cara dele. Você sabia que ela tá em Paris? Peraí, ela não ligou pra você? Ela ligou pra mim? Aí ele vai e fala, então, ela não vai voltar mais. Ela não vai, será? Mas ela falou assim, ela não ficou comigo, mas ela também não escolheu você. Ela não vai voltar mais. Então, o que quer que queira que você esteja fazendo aqui, ela não vai voltar. Se você tá esperando ela não vai voltar. Aí, beleza, ele falou assim, então pega a bosta da sua mala e vai embora do lugar da onde você veio. Juro, que ódio que me deu nessa cena. E aí o pai do Jeremiah e do Conrad fala, tu ajudou ele, não sei o que, ele não. Aí o Conrad fala, ele não precisa mais ser ajudado, ele já é grandinho. Aí o pai dele fica, que isso, filho? Aí ele, quando eu quis te ajudar, você não deixou. Aí ele, porque você já me faz sofrer, não sei o que, quem precisa mais de você é o Jeremiah, não eu. Aí beleza, e realmente ele tá certo. Quem gosta dele de verdade é o Jeremiah, porque o Conrad tá cagando pra ele. Aí o pai dele fala por que ele fez aquilo, não sei o que. E ele fala porque eu amo a Belly. E aí o que ele faz? Ele, digamos assim, que ele não vai atrás da Belly, mas ele vai embora. Entendeu? E aí beleza, aí passa um tempo, a Belly tá lá em Paris. Vamos para o final agora. A Belly está em Paris, entendeu? Lá e ela resolve, ela tá com aquele garoto, só que aí ela também se muda pra uma casinha. Ela tava num lugar lá que, pelo amor de Deus, o cara era barrigudo, horroroso. Era tipo como é o nome que fala? É um lugar compartilhado, né? Uma casa compartilhada. Esqueci como é que é o nome que chama. É conjunto, sei lá. Aí, beleza. Aí ela consegue uma casa com uma amiga dela lá que mora. E aí, como a amiga dela vai se mudar, a amiga dela resolve vender o apartamento pra ela. E aí vende o apartamento pra ela.
que ela vê, tipo assim, ela vende apartamento pra ela porque é amiga dela, né? Porque se fosse outra pessoa não vendia, não. Aí, beleza. Ela comprou apartamento, tananã. E aí, o que acontece? Ela compra o apartamento, decora lá do jeito dela. Inclusive tem como é o nome? Esqueci o nome que fala. Como é o nome que fala, gente? É uma pintura, né? Eu acho que é uma pintura, um quadro, sei lá, de uma mulher que inspirou essa série, entendeu? Que diz que ela inspirou essa série, que é uma mulher lá dos anos 90, sei lá, por aí. E aí, essa mulher, ela é inspiração, porque no filme, a mulher, ela é apaixonada por dois irmãos, e aí, ela escolhe um dos irmãos, entendeu? E aí, depois ela tem todo um bololô, aí acontece quase a mesma coisa que a BL, e aí, ela vai pra Paris, entendeu? Então, basicamente, eu vou tentar ver esse filme pra ver como é que ele é. Ele é um filme bem antigo, mas diz que inspirou essa série. Tanto que tem um quadro dela na casa da Belle. Pra vocês que não perceberam, viram a série, mas não perceberam. Então, basicamente, tem um quadro lá que eu percebi. E aí, e depois eu percebi no TikTok também, quando o pessoal mostrou. E aí é isso, entendeu? Aí ela vai. Aí depois a gente vê que o Jeremiah tá seguindo a vida dele, entendeu? Tá fazendo coisa de gastronomia, aprendendo a cozinhar, porque o pai dele não banca mais ele. Que o pai dele falou mesmo, não vou mais bancar você. E ele fica na casa da Denise enquanto isso, né? Ele continua na casa da Denise. E aí a Denise vai, ela e o Steve vai fazer tipo um trabalho, né? De game, porque eles são muitos jogadores de game. E aí a empresa deles está dando super certo, só que eles vão se mudar e ele não comunica nada com a Taylor. E a Taylor fica chateadona, mas depois eles fazem as pazes. Eles vão viajar, né, pra esse lugar junto com a Denise também. Que aí eles vão morar lá. E é isso. Entendeu? Aí finalmente Conrad fica com a Belle, tem toda aquela interação. Ela manda ele embora, depois ela vai atrás dele e fala que ama ele, sim. Mas ok, entendeu? Ela foi uma vaca na série inteira, foi, mas é isso. Então tudo fica no seu devido lugar. Então a gente passa a temporada inteira pra Belle poder ficar com o Conrad. Meu Deus. E aí, eu senti que esse final foi assim. Eu achei que faltava mais coisa, faltava a Belle se casar com o Conrad, igual no livro. Faltou ela se casar com o Conrad, entendeu? Inclusive, eu vou falar sobre isso com vocês, sobre audiolivro, entendeu? Que é uma coisa que eu vou estar falando pra vocês. Que. Então. Que eu tava tentando ouvir aqui a televisão. Aí é um audiolivro, que depois eu vou estar explicando pra vocês o que é. E eu ouvi o audiolivro do Verão que Mudou Minha Vida. Eu vi que no final do livro ela se casa com o Conrad, então eu senti que faltou isso. Então, pra a autora calentar nossos corações, o que ela resolveu fazer? Resolveu fazer um filme, entendeu? A gente achou que ia ter 4ª temporada da série, mas tudo bem, um filme vai resumir tudo. Eu espero, né? Porque um filme tem uma duração bem grande. Então eu espero que resuma mesmo. Aí ela decidiu dar um filme, mas aí o filme vai ser só em 2027. Ô Jesus. Gente, eu fiz os cálculos, entendeu? E aí é o seguinte, eu tenho 18 anos em 2025, né? No caso, esse ano. Ano que vem eu vou ter 19, beleza? Mas 2027 eu vou ter 20 anos. Então, eu juro, eu vou estar acompanhando essa trama com 20 anos ainda, entendeu? Então, juro, com 18 eu já acabei a série. Com 20 anos eu vou estar vendo o filme da série. Então, isso é muito louco, entendeu? Isso é muito louco. Então, basicamente, essa trama vai acabar só quando eu tiver uns 20 anos. Ai, muito louco. E aí é isso, entendeu? Então, basicamente é isso. Uma coisa que eu ia falar pra vocês. O que eu gostei nessa série foram as músicas
Porque é cada música boa. E outra coisa, ela colocou o quê? A Ariana Grande. Juro, quando tocou We Can't Be Friends, eu não acreditei. We Can't Be Friends na terceira temporada. Que na terceira temporada tocou We Can't Be Friends, que é quando ela tá pensando. E eu acertei tudo, tá? Que esse clipe da Ariana Grande é um clipe que ela tá, tipo assim, apagando as memórias. Que pra quem não sabe, esse clipe da Ariana Grande foi inspirado num filme que é um filme que eu vou ver, entendeu? É um filme que eu vou ver e depois eu vou reagir o clipe dela aqui com vocês. Que é o clipe, não, que o nome do filme como é que é o nome? Esqueci o nome. Putz, esqueci o nome agora. Mas o nome do filme é um nome aí, mas eu esqueci. Ai, que saco. Esqueci o nome do filme, gente. E agora? Brilho. Ah, lembrei. Brilho de uma mente sem lembranças. Então, o nome do filme é esse. Ai, tô tentando ver se eu faço bosta aqui na minha unha. Brilho de uma mente sem lembranças. Que o filme tem a mulher lá do Titanic, né? Rose. E tem o... Como é que é o nome mesmo? Jim Carrey. E aí é um filme que a mulher, tipo assim, ela é apaixonada pelo cara, adora o cara. Só que aí o cara depois, acho que não sei se ele some, não dá bola pra ela, alguma coisa. E aí, o que ela resolve fazer? Ela resolve ter um cara que gosta dela de verdade. Ele fala pra ela que ele não vai voltar. E ele conhece um lugar que apaga as memórias pra ela não ficar sofrendo, né? E aí, beleza. Ela vai lá, apaga as memórias com esse cara. Depois ele volta e tenta reconquistar ela de qualquer maneira. Só que ele vê que tem algo errado com ela. Porque que ele não tá lembrando? Porque que ela não tá lembrando dele. Aí, beleza. Aí tá. Aí ele decide apagar a memória também. Esse cara, o mesmo cara que sugeriu pra ela, sugere pra ele. Ele vai lá e apaga. Só que quando que ele apaga, ela lembra. Só que aí é tarde demais. Entendeu? Então, é um filme bem emblemático. Eu vou ver esse filme, entendeu? Pra falar pra vocês. E basicamente o clipe da Ariana Grande é desse filme, que ela gosta bastante. Então, quando tocou o Weekend Friend, fez todo sentido. Ela tava ouvindo essa música pensando no Conrad. Só que ela quer esquecer o Conrad, entendeu? Ela quer meio que apagar as memórias que ela tem com o Conrad e colocar as do Jeremiah, que são novas memórias. Então ela quer apagar as memórias do Conrad e colocar do Jeremiah, entendeu? Então, basicamente faz todo sentido essa música, We Can't Be Friends, entendeu? Então, é a música, entendeu? Tipo, We Can't Be Friends tipo assim, não podemos ficar, não podemos ficar juntos, entendeu? Mas é isso. Eu acho que é isso, né? We can't be friends. Não podemos ficar juntos, porque se a gente ficar junto a gente sabe. Então é isso. We can't be friends. We can't be friends. Aí é basicamente isso. Então eu acho que é isso. Inclusive eu vou estar botando aqui, né, o que é Weekends Be Friends em português. Pra eu não estar falando errado. E é isso, gente. Então eu gostei bastante. E uma coisa assim, Jeremiah, ele pode ser um bundão? Pode ser um bundão. Mas gosto musical ele é ótimo. De gosto musical ele é ótimo. Mas agora de ser um macho escroto, realmente é isso. No começo ele não era, mas depois ele foi. Beleza. Mas de questão de música, ele é bom. E é isso, gente. Fiz uma cagada aqui na minha unha, ó. Uma cagada. Essa unha aqui tá boa. A cagada que eu fiz. Mas é isso. Vou estar usando essa unha aqui de referência na foto que eu vou fazer. Mas é sobre, meninas, a foto que eu vou estar fazendo. Aí é isso, gente. Então, eu gostei. Eu sabia que eu ia gostar dessa série, porque a autora dessa série é a autora de Com Carinho Kit e Para Todos os Garotos que Já Amei. Eu amo esse filme. Eu assisti mais esse filme do que Barraca do Beijo. Então, se me perguntarem coisas sobre Para Todos os Garotos que Já Amei,
eu vou saber mais do que Barraca do Beijo. Eu fiz até um quiz do TikTok que era: você sabe mais Barraca do Beijo ou Para Todos os Garotos de Amei? Eu soube mais Para Todos os Garotos de Amei do que Barraca do Beijo. Apesar de eu ter assistido 3 vezes. Mas ok. Então, é isso, gente. Por isso que eu sabia que eu ia gostar dessa série, porque é a mesma autora, né? Ela sempre arrasa nas séries e nos filmes. E sempre arrasa nas músicas, né? Porque eu acho que ela sempre sabe quais são as músicas que estão bombando, o que cada uma significa, né? Tipo, o que cada uma significa, qual é o significado de cada música, o que a pessoa tá falando naquela música. Tipo, as músicas da Taylor Swift não é só música, elas têm umas frases ali, um significado. Então eu acho que ela pesquisa primeiro o que aquela música tá falando pra botar na série no momento certo, na fala do personagem certa, no momento certo, na hora certa da série. Então eu acho que ela pesquisa muito. Então é isso que eu gosto nela, entendeu? Ela sempre bota a música no momento certo e bota sempre, tipo assim, o que aquela música significa. Tipo, a da We Can't Be Friends, o que ela significa, quais são as coisas que ela fala na música. Aí ela bota sempre no momento certo. Então é isso que eu gosto nela, nessa autora. Então eu acho ela muito boa. Então é isso, porque quando tocou também, como é que é o nome que fala? É um dos garotos lá da One Direction, Harry Styles. Quando tocou Harry Styles, quando ele foi ver a Belly, quando ele tava indo ver a Belly, foi muito bom, entendeu? Eu cantei junto. We never found a way, never if I land. Foi muito bom, entendeu? Então basicamente foi isso. Gostei bastante. Então ela sabe o ponto de colocar música. É isso que eu gosto. Vocês entenderam? É isso. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do que eu achei sobre a série, sobre o que é a série. Foi bom eu ter falado também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito grande. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Segue lá no meu TikTok, que eu vou estar falando sobre a série. Meu Insta. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.